eu gostaria de pensar com vocês a partir do contexto para as ações ministeriais. Ou seja, pensarmos que mundo é este no qual nós vivemos, repassar e relembrar assuntos e posicionamentos que vocês bem conhecem e destacar algumas particularidades sobre a função da igreja, do ministro e do missionário. Curiosamente, Leslie Newbigin, na década de 70, ele tratou deste mesmo assunto em um seminário e depois em um simpósio. E naquela época, na década de 70, o Newbigin, ele estava apontando para algumas ramificações e influências socioculturais e sociofilosóficas sobre a sociedade daquela época. E ele apontava que estas tendências iriam se enraizar no mundo ocidentalizado e urbanizado. Parece que ele até indica que em 30 ou 40 anos, estas tendências socioculturais e sociofilosóficas chegariam em sua amplitude. Eu fico a pensar se nós não estamos justamente vivendo nesta época desta amplitude de tais tendências. Os irmãos bem conhecem Newbigin, ele particularizou, ele apontou, ele destacou especialmente os efeitos da pós-modernidade, da sociedade líquida, com a ênfase no existencialismo. Ele mencionou especialmente de maneira mais profunda o pluralismo social e religioso, e ele enfatizou o assunto do relativismo. E em alguns dos seus escritos, o Newbigin, ele enfatizou que este relativismo talvez fosse o elemento que geraria maior impacto na maneira da igreja evangelizar. Porque no momento em que a sociedade relativiza um conceito, e o conceito que ele destaca é este, é o reconhecimento da autoridade bíblica. Ele disse, no momento em que a sociedade mundial, ocidentalizada, cristã ou pós-cristã, ela relativiza o reconhecimento da autoridade das Escrituras, isso fará com que a igreja precise mudar a maneira de evangelizar, de apresentar o Evangelho do Senhor Jesus. Não sei quantos aqui acompanharam, mas a cada ano o dicionário Oxford, ele lança uma palavra que é reconhecida como a palavra do ano. Para aquele grupo de linguistas, antropólogos, cientistas sociais e outros, essa palavra resume o humor ou perfil da sociedade mundial ao longo daquele ano. E a palavra escolhida pelo dicionário Oxford no ano passado foi a palavra pós-verdade. E acrescida desta indicação, no mundo de hoje, não há mais verdades, apenas posicionamentos. Isso nos remete a pensar e repensar o que Newbigin estava já falando na década de 70. Aparentemente nós vivemos nesta plenitude do relativismo, do pluralismo social e religioso e desta ênfase de que não há uma verdade absoluta dogmática. Alguns antropólogos franceses da linha mais purista estão até mesmo levantando uma teoria antropológica de que nós estamos entrando na era plena do pós-dogmático. Ou seja, tudo que é dogmático é questionável e é tido como simplista, especialmente o Evangelho do Senhor Jesus. Com isso em mente, me vem realmente ao coração partilhar com os irmãos a respeito desta necessidade que nós temos como igreja do Senhor Jesus, de resgatar a teologia bíblica, especialmente paulina, sobre o Evangelho. Não apenas como transmitir o Evangelho, como comunicar e influenciar a sociedade com o Evangelho, mas o que é o Evangelho, a identidade da igreja no Evangelho do Senhor Jesus. Parece-me que nós não temos mais um contexto mundial, cristão e pós-cristão, para a evangelização a partir da narrativa bíblica, como fazia Paulo aos judeus, que criam e abraçavam a autoridade das Escrituras do Antigo Testamento. Parece-me que nós entramos nesta época em que nós precisamos evangelizar, não apenas com a narrativa bíblica, expondo o que diz a Bíblia, mas a partir da apologética bíblica, expondo o que diz a Bíblia, mas confrontando a realidade do homem com a realidade de Deus. Parece que esta era a metodologia evangelizadora de Paulo aos gentios,
que não abraçavam, não respeitavam, não aceitavam a autoridade do Antigo Testamento. Eu creio que esta é uma vertente de um contexto não apenas mundial, global, urbanizado, ocidentalizado, pós-cristão, relativista, mas plenamente também brasileiro. Eu me lembro, nós éramos crianças, nossos pais entravam em casas de vizinhos católicos, e a primeira coisa que meu pai fazia era pedir ou perguntar se eles tinham uma Bíblia católica em casa. Certamente eles tinham um exemplar da Bíblia, e ele lia na Bíblia católica alguns textos, e ele então evangelizava a partir daqueles textos. Mas isso era possível, aceitável, possuía um gancho, um apelo, porque mesmo aquele católico romano, ele olhava aquela Bíblia, aquele livro, como algo diferenciado, como algo especial, se não inspirado, se não contendo e sendo a verdade de Deus, pelo menos algo espiritualmente diferente dos outros livros. Esta não é a realidade de hoje. Hoje é uma realidade relativista, pós-cristã em boa medida, e essa realidade, especialmente pós-dogmática, ela rejeita qualquer referência de autoridade espiritual. Por isso, creio que nós precisamos resgatar a evangelização, não apenas a partir da narrativa bíblica, mas da apologética bíblica. E com a centralidade do Evangelho. Por isso eu costumo dizer que o Evangelho, ele não é de direita nem de esquerda, o Evangelho, ele é de Cristo. O Evangelho não veio apenas melhorar a sociedade, veio redimi-la. O Evangelho não promove tolerância, como faz a sociologia pós-moderna, mas promove o amor. O Evangelho não veio dar glória aos homens, mas dar glória a Deus. O Evangelho não veio apenas complementar a sociedade na qual nós vivemos com este complemento espiritual. O Evangelho veio transformá-la e julgá-la. Eu gostaria, portanto, no dia de hoje, nesta manhã, pensar com vocês sobre 4 influências da nossa atualidade, como estas influências são influências socioculturais em boa medida e algumas sociofilosóficas, como estas 4 influências, elas possuem ou promovem um impacto na maneira da igreja viver e especialmente comunicar o Evangelho do Senhor Jesus. Há um ditado da etnia Gonja, é uma etnia no norte de Gana, na África, e quando nós chegamos em Gana, na África, em 1993, logo depois, tivemos contato com o povo Gonja e nós ouvimos este provérbio. Eles dizem, os cachorros de ontem não podem ou não conseguem caçar os coelhos de hoje. Os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. E conversando com alguns Gonja, eles estavam dizendo que aquilo se referia aos tempos que mudam. E como os tempos mudam, nós precisamos estabelecer um conhecimento, um entendimento desta mudança e naquilo que impacta a maneira de nós sermos efetivos. No caso dos Gonja, eles estavam falando mais sobre a urbanização no norte de Gana, oeste africano. Em nosso caso, eu creio que os tempos mudam e na maneira que essa mudança se perpetua e enraiza, nós precisamos aprender novas línguas. É o mesmo Evangelho, é a mesma palavra, é a mesma Bíblia, mas é uma maneira nova também de falar, de comunicar, uma nova linguagem. 4 influências que eu gostaria de destacar nesta manhã. A primeira, a globalização. A segunda, a urbanização. A terceira, a nacionalização. E a quarta, a fragilização mais pessoal. Eu vou apenas passar um pouco rapidamente, mas eu queria chegar a um ponto final com vocês para destacar como isto impacta a maneira de nós vermos e comunicarmos o Evangelho em nossa geração e em nossos dias. A globalização, com os efeitos da diáspora, com os efeitos da imigração, da dispersão humana em todo o globo, hoje dos 6.000 povos tidos como não alcançados pelo Evangelho, ou seja, são povos, são grupos socioculturalmente definidos, onde não há uma igreja viva e atuante do Senhor Jesus.
Destes 6 mil povos não alcançados pelo Evangelho hoje, cerca de 50%, 3 mil povos, podem em nossos dias ser alcançados fora dos seus territórios tradicionais. Rossana e eu, no início do ano passado, nós demos um treinamento de evangelização e plantio de igrejas para irmãos europeus na Alemanha, apenas para a evangelização de refugiados. Parece que o mundo, como disse o Paulo, ele está realmente às nossas portas. O mundo ele está se dispersando de maneira não muito igualitária, mas especialmente marcado pela urbanização. Isso faz com que esse grande desafio e apelo missionário dos 3 mil povos sem o Senhor Jesus, 50% destes povos estão onde nós estamos, nas grandes cidades. No Brasil, a maior presença de imigrantes se dá ou se encontra em São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, que é aqui perto, e Brasília. E nós percebemos que cada vez mais essa diáspora ela ganha força e se redobra. Não apenas isto, mas há também um grande impacto da globalização na maneira da igreja fazer missões. Em 1900 havia apenas 250 planos globais de evangelização. Um plano global de evangelização era um plano de se comunicar o evangelho em mais de uma língua ou em mais de uma cultura. Em 1900 havia 250 planos globais de evangelização. Em 2013, eles já eram mais de 2.000 planos globais de evangelização. Portanto, não apenas o mundo com a diáspora se dispersa, se mistura e se expõe, mas também o movimento eclesiástico e missionário começa agora a ser globalizado ou se globalizar. Em 2013, cerca de 2,5 milhões de cristãos, 1,7 da América do Norte, 2,5 milhões de cristãos serviram em viagens missionárias de curto prazo, 6 semanas ou menos. Portanto, não apenas o mundo está globalizado, mas a igreja também, ela tem se dispersado, ela tem se misturado, ela tem viajado, ela tem comunicado. Nós moramos cerca de 9 anos em uma aldeia chamada Coni, em uma região isolada no norte de Gana, entre os Concombas. Gedeão esteve lá conosco e conheceu bem ali o povo Concomba, e era uma região, uma aldeia para se chegar a algo assim de trilhas, sem estradas, savanas. Outro dia, um dos nossos amigos Concombas que mora nessa aldeia, o Labuen, ele fez um contato comigo pelo WhatsApp. Ele disse, me chamo de Unjó, amigo, Unjó, como está você? Eu disse, eu estou bem, mas você tem WhatsApp? Ele disse, quem não tem WhatsApp? E eu falei, onde está você? Está na capital, Acra? Ele disse, não, estou em frente à sua casa na aldeia. E tirou uma foto e me enviou a foto. O mundo está globalizado, perdeu até a graça agora, pai, que negócio, aquela savana, né, romântica, agora está ali então com uma rede, com sinal, com foto e assim por diante. Estava participando de um encontro apenas de jovens indígenas, cerca de 1.000 jovens indígenas do Mato Grosso, há cerca de 2 anos atrás, e olhando de cima aqueles jovens, eu tive a curiosidade de perguntar quem tem um celular. Mais de 70% levantou um celular de última geração. Um negócio especial. Nós vivemos em um mundo globalizado, e o missionário de antigamente, ele era treinado para aprender uma língua, uma cultura e ensinar o evangelho em um contexto monocultural. O missionário hoje precisa de um treinamento para aprender não uma cultura, mas se relacionar em um ambiente multilinguístico, multicultural e multirreligioso, porque este é o ambiente de perto e de longe. Deixe-me apenas em um parênteses fazer aqui um alerta. Quando se enfatiza que 50% dos 6 mil povos não alcançados pelo Evangelho hoje, estes 50% habita em regiões distantes dos seus territórios tradicionais, ou seja, especialmente nas grandes cidades. Ainda é verdade que a outra metade, os outros 3 mil povos não alcançados, eles habitam em seus territórios tradicionais. Eu, por exemplo, ouvi um teólogo americano
um ano atrás, enfatizar que todas as culturas da terra podem ser alcançadas em Nova York. Eu disse, não é assim. Eu conheço pelo menos 40 etnias indígenas brasileiras que nesta geração jamais se aproximarão de uma cidade. Nesta geração, jamais se aproximarão de uma cidade. Portanto, se é verdade que a globalização aproximou especialmente os povos menos evangelizados das cidades, onde há uma igreja forte e viva do Senhor Jesus, também é verdade que nós ainda precisamos da teologia bíblica de Atos 13, que, como explicava John Knox, da pedrinha lançada bem longe, quando aquela igreja envia Paulo e Barnabé para evangelizar os gentios. Ou seja, nós ainda precisamos enviar esse missionário como essa pedrinha lançada bem longe, onde a igreja não consegue ir como igreja, como comunidade, como comunhão, um grupo de pessoas crentes no Senhor Jesus. Então nós temos aqui um mundo globalizado e sendo cada vez mais globalizado, mas temos ainda uma realidade tradicional que se perpetua. O Evangelho, portanto, em um mundo globalizado, e este é o ponto que eu gostaria de destacar nesta sessão, nesta coluna, em um mundo globalizado, o Evangelho precisa ser crido, vivido e pregado pela Igreja do Senhor Jesus em todas as suas dimensões bíblicas. Parece-me que o Evangelho, biblicamente, ele é supracultural, porque ele é revelação de Deus para todos os povos da terra. Ele é multicultural, porque ele chama pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações para ficarem lavados pelo sangue do Cordeiro aos pés do Senhor Jesus. Não apenas supracultural, multicultural, mas o Evangelho é também intercultural, porque essas pessoas redimidas, que são agora a igreja, vivem com um só coração, uma só mente, um só espírito em comunhão. Não apenas isso, mas o Evangelho é também cultural, porque é o próprio Senhor Jesus que se encarnou na nossa história, no nosso tempo. Não foi em outro planeta, não foi um mito, não foi uma fábula, foi aqui nesta terra, em nosso tempo, em nossa história. Ele é supracultural, multicultural, ele é intercultural, ele é cultural. O Evangelho também, por natureza, é transcultural, porque por mandamento bíblico ele precisa, pela igreja, ser levado de uma cultura para outra cultura. Mas o Evangelho é também contracultural, porque ele alcança o homem em sua cultura, ele não apenas afirma a cultura, mas ele a transforma. Portanto, este Evangelho, que é supracultural, multicultural, intercultural, ele é cultural, transcultural e contracultural, este Evangelho é o próprio Senhor Jesus. E numa teologia bíblica paulina quanto ao Evangelho, eu poderia resumir dizendo que o Evangelho é Cristo em duas dimensões: quem Ele é, a sua identidade, e o que Ele fez por nós, o seu ministério. O Evangelho é Jesus. Portanto, conhecer o Evangelho é conhecer Jesus. Viver o Evangelho é viver Jesus. Proclamar o Evangelho é proclamar Jesus. Negar o Evangelho é negar Jesus. Em 1900, havia 5 megacidades não cristãs no mundo. Hoje, elas são 265. Há 265 megacidades não cristãs, onde não há uma igreja viva do Senhor Jesus no mundo de hoje. O mundo de hoje, ele é um mundo urbanizado, em boa medida. Em 1900, 2 em cada 10 pessoas viviam em áreas urbanas. Em 2010, 5 em cada 10 pessoas. Em 2050, serão 7 em cada 10 pessoas que viverão em áreas urbanas. Nós vemos isso em Manaus. Nós trabalhamos desde 2002 na região amazônica com povos indígenas. Fazemos parte de uma equipe hoje chamada Amanagé. São cerca de 50 missionários em 17 etnias indígenas espalhadas pelo Amazonas. E nós moramos, eu e Rossana e nossos filhos moramos em Manaus. E em Manaus hoje há mais de 40 mil índios, de mais de 50 etnias diferentes. E pasmem, algumas etnias totalmente não evangelizadas,
onde não há presença da igreja, nem do missionário, nem do evangelho em seu território tradicional, em sua reserva, mas eles estão vindo para Manaus. E esta urbanização parece ser algo que acontece em todo o mundo. Michael Green dizia que, e agora é o recorte quanto ao evangelho em um contexto de urbanização, especialmente uma urbanização relativista. Michael Green dizia que nos primeiros séculos da era cristã, o foco da evangelização era a fé, ou seja, se falava sobre o Senhor Jesus para que pessoas pudessem crer, pudessem ter a sua convicção transformada. O Dr. Hazelgrave, na década de 70, analisando 100 projetos de plantio de igreja na Ásia, ele chegou à conclusão que a força, naquela época, a força missionária, geralmente era uma força missionária ocidentalizada, ou ocidental, trabalhando na Ásia. Aquela força missionária possuía um foco na mudança, na transformação, não das convicções, da fé, mas na transformação do comportamento. E foi o Dr. Paul Hibbert que nos falou que o evangelho, ele transforma o homem em 3 dimensões. Ele transforma as convicções, a maneira da pessoa crer. Ele transforma o comportamento, a maneira da pessoa agir. E o evangelho transforma a cosmovisão, a maneira da pessoa ver o mundo ao seu redor. E Paul Hibbert dizia: se o evangelho transforma a convicção sem transformar o comportamento, nós temos uma fé vazia. Se o evangelho transforma o comportamento sem transformar convicções, nós temos uma igreja nominal. Mas se o evangelho transforma convicções e comportamento sem transformar cosmovisão, nós temos uma igreja sem relevância para o mundo hoje. Portanto, este evangelho do Senhor Jesus, ele precisa, por natureza bíblica revelada, inspirada, por ser a encarnação, a manifestação de Cristo, sua identidade e seu ministério, este evangelho precisa ser apresentado pela igreja para o mundo, ao mundo, na expectativa de transformar a convicção, o comportamento e a cosmovisão. Não sei como pensam os irmãos, mas eu creio que o maior desafio em nosso meio é ver o evangelho transformando não a convicção e não o comportamento, em alguma medida, mas a cosmovisão, a maneira como se traduz o evangelho para o dia a dia. Globalização, primeiro fenômeno destacado e suas implicações, algumas implicações para a evangelização. A urbanização e, em terceiro lugar, a nacionalização. Em 2015, 72 dos 100 movimentos cristãos de maior crescimento no mundo já eram liderados por líderes locais, nacionais, gente da terra. 72 dos 100 maiores movimentos de crescimento de igreja espalhado o evangelho no mundo em 2015 eram liderados por gente da terra. Parece que nós estamos vivendo um momento não apenas globalizado e urbanizado, mas um momento em que os líderes locais, que a força nacional, ela se levanta dizendo: é o nosso momento, é a nossa hora. Nós não queremos apenas seguir, nós queremos ser protagonistas. Nós não queremos apenas aprender, nós queremos participar e também ensinar. A Ásia, a África e a América Latina produzem hoje mais de 60% de toda a força missionária global. E há nos países em desenvolvimento hoje, mais de 4.000 agências missionárias nativas, locais. Mais de 4.000. Nós temos aqui no Brasil um bom exemplo, que é o CONPLEI, é o Conselho Nacional de Pastores e Líderes Evangélicos Indígenas. Começou como um movimento pequeno de 8, 10 pessoas anos atrás, hoje é um movimento com milhares de pessoas, plenamente liderado pelos indígenas. O pastor Henrique Terena é um dos líderes, o presidente do CONPLEI em nossos dias. O CONPLEI, meus irmãos, faz encontros que nós não conseguimos fazer. Eles fazem 2, 3, 4 encontros ao longo do ano,
com 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas no meio da mata, sem logística nenhuma. A gente, no nosso contexto, para preparar um café da manhã como este, alguém teve que trabalhar, planejar, se esforçar, mas o Complay descobriu um negócio diferente. Basta você mandar um aviso: o encontro será tal dia, em tal clareira no meio da mata, cada um traga um pedaço de peixe e um pouco de farinha. Resolve, meus irmãos. E ali eles estão conseguindo, no meio e na cosmovisão indígena, no contexto indígena, multiplicar esse movimento de evangelização. Eu queria apenas dar esse exemplo para destacar esta realidade. Nós estamos vivendo em um mundo globalizado e urbanizado, mas nós estamos vivendo também um período de nacionalização. Os líderes locais, eles querem participar plenamente da missão. A grande demanda missionária do século 21, além da evangelização, portanto, é o treinamento, a educação teológica. No meio indígena, nós temos ainda mais de 100 etnias, sem a presença da Igreja do Senhor Jesus, mas ao conversar com líderes indígenas, qual é a maior necessidade? Eles irão responder: a maior necessidade é um treinamento bíblico, teológico profundo. E esta é a grande necessidade missionária no final, ou no início deste novo século. E por algum motivo nós temos ainda a força missionária mundial agindo com aquele espírito pioneiro de 50 anos atrás. Eu tenho visto missionários missionários brasileiros, indo para cidades em outras partes do mundo, cidades onde há 200 boas igrejas, e eles irão plantar mais uma boa igreja, graças a Deus por isso, havendo necessidade. Mas ali eles estão, aprendem a língua, a cultura, começam o ministério e trabalham por 10 anos, e muitas vezes perguntamos como é feito o trabalho pelo povo local, pelos nacionais, nas outras igrejas, e tais missionários não conhecem, não observam e não caminham com nenhum líder local. Parece que nós estamos ainda vivendo esse momento como se o mundo fosse plenamente um campo missionário pioneiro, em que não houvesse nada. Meus irmãos, na cidade de Manaus há mais de 2.000 igrejas evangélicas, só da Assembleia de Deus são 890 igrejas. E muitas destas igrejas presbiterianas, Assembleia de Deus, batistas, nazarenos, são igrejas que possuem barcos evangelizando ribeirinhos e indígenas no interior. Nós precisamos aprender com o povo da terra. Nós precisamos de um espírito mais humilde para chegar, observar, caminhar, aprender e muitas vezes passar e evitar alguns erros que nós teríamos se nós não aprendêssemos com aqueles que já estão ali antes de nós, especialmente o povo local. Eu me lembro que Rossana e eu, quando nós estávamos entre os concombas, e houve um momento, Gedeão estava lá conosco, lá em Coni, quando nós fizemos o primeiro culto aberto. Alguns concombas haviam se convertido, talvez uns 12, 13, e nós resolvemos fazer o primeiro culto aberto ali com eles. Esse seria um culto público, embaixo de uma árvore, no meio da aldeia. Nós esperávamos que centenas de outros pudessem, pela curiosidade, nos observar. Então seria um momento também propício para a evangelização, e nós preparamos bem aquele culto, mas nós não queríamos cometer grandes erros. Nós chamamos, portanto, um pastor ganense experiente, chamado Tatali, era de uma outra etnia, da etnia Bassari, e ele carinhosamente veio e ele nos supervisionou e orientou, um homem de Deus, bem experiente, da terra, e ele disse: olha, como vocês estão planejando esse culto? Eu disse: olha, um momento de louvor, depois alguns convertidos irão dar um testemunho da transformação que Cristo fez em suas vidas, depois eu vou pregar um pouco a palavra, e depois a gente ora uns com os outros. Ele olhou e disse: olha, muito bem, parece tudo muito bem organizado, mas está faltando aqui um momento para dízimos e ofertas. Eu disse: o senhor não entendeu bem, nós estamos evangelizando essa aldeia, é o primeiro culto público aberto, nós não podemos no primeiro culto falar sobre dinheiro.
e ele olhou para nós e disse: esse é o problema de vocês, missionários. Vocês não ensinam aquilo que é bíblico durante anos e depois esperam que nós possamos aprender. Nós precisamos que vocês tratem desse assunto por ser bíblico desde o início. Tivemos ali uma pequena discussão, bem fraterna, e depois ele foi bem enfático, mas no meu coração não estava convencido. Como falar sobre dinheiro em um contexto de aldeia, em que faltavam muitas coisas, e pela primeira vez faríamos um culto público? E ali começamos o culto, e houve o louvor, testemunhos, pregação da palavra, e antes da oração, de terminarmos com as orações, aí o pastor Tatali pediu a palavra e disse: olha, meus irmãos, aqui o branco está com vergonha de falar sobre isso, mas o negócio é o seguinte: a palavra de Deus nos ensina que devemos trazer ao Senhor para suprir a necessidade da igreja. Já somos uma igreja, há aqui entre nós inclusive uma viúva, há aqui uma família onde há que está cuidando de 2 órfãos, e nós temos necessidades. E talvez essa igreja queira evangelizar outras aldeias também, e é necessário que nós possamos investir nisso. Então vamos aqui parar, fazer uma pausa no culto, cada um vai para casa e traz para o Senhor aquilo que Deus colocar em seu coração. E eu pensei: acabou a igreja, agora o povo não volta mais. Tamanha foi a nossa surpresa que talvez uns 20 minutos depois começaram a chegar, alguns trazendo uma galinha, outros trazendo inhames, que os concombas plantam inhames deliciosos, e ali, meus irmãos, tivemos ali um bom tanto de doações, e quando tudo começou a chegar, o pastor Tatali disse: agora precisamos de diáconos, você tem cara de diácono, por favor, aqui comecem a organizar, e vocês vão fazer assim. Meus irmãos, pela graça de Deus, há hoje 48 igrejas plantadas entre os concombas daquela região, todas são autossustentadas. Os 6 pastores, que são homens com suas famílias com tempo integral para o ministério, são autossustentados pela própria igreja. Rosana fundou uma clínica que trata hoje mais de 5.000 pessoas daquela região, é a melhor clínica da região, é também a única clínica da região, mas é a melhor clínica da região. E aquela clínica, pela graça de Deus, é totalmente autossustentada. Há 2 escolas também autossustentadas, e eu estou convencido de que tudo começou com a palavra daquele pastor africano experiente, dizendo: vocês não podem fazer assim, é preciso pensar em algo diferente. Portanto, meus irmãos, a nacionalização requer um espírito humilde. E há 2 nações, eu falo isso com liberdade porque faço parte de uma delas, que é o Brasil. Há 2 nações que pelos países onde nós andamos, são percebidas como nações um pouco prepotentes quanto à metodologia de trabalho, que querem fazer do seu jeito e pronto. A primeira é o Brasil, a segunda a Coreia do Sul. Muitas dificuldades em diversos continentes e campos missionários, de missionários sul-coreanos e brasileiros, que não importa o contexto, nós queremos fazer do nosso jeito. Há uma teoria missiológica aí em andamento, em construção, de que missionários que vêm de países onde a igreja cresce, são missionários com maior dificuldade de contextualização, porque eles estão tão encantados com a igreja em seu país, que eles querem reproduzir a igreja como ela é em sua terra natal. Missionários europeus, por exemplo, não têm dificuldade, ou muita dificuldade de contextualização. Eles não estão tão encantados com a igreja na Europa, portanto mais abertos com aquilo que Deus vai fazer daquele jeito, naquele lugar. Globalização, urbanização e nacionalização. Eu gostaria de encerrar, gastar os últimos minutos com este último fenômeno que tem mexido com os alicerces da pregação do Evangelho no mundo, e vou chamá-lo aqui de fragilização. Mas antes, apenas alguns comentários gerais. Em primeiro lugar, eu mencionei os 6.000 povos não alcançados. São 6.000 povos onde não há uma igreja viva, enraizada, multiplicadora do Senhor Jesus. E destes 6.000 povos não alcançados, vários estão aqui no Brasil, são vários segmentos. Eu gostaria apenas de citá-los, caso seja aí de curiosidade para alguns irmãos. O primeiro segmento menos evangelizado no Brasil é o segmento indígena. Há mais de 100, são 103 etnias indígenas sem a presença hoje de um missionário. 40 destas 103
etnias indígenas são abertas para o Evangelho, mas a realidade é que não há missionários. O segundo segmento menos evangelizado no Brasil é o segmento ribeirinho. Há mais de 10 mil comunidades ribeirinhas no norte do Brasil sem a presença de uma igreja evangélica ou sem acesso a uma igreja evangélica. Nós fizemos, pelo projeto Fronteiras, a pesquisa apenas da presença da igreja entre ribeirinhos e indígenas no estado do Amazonas. E somente no estado do Amazonas, que praticamente é metade da Amazônia brasileira, nós constatamos a presença de mais de 6 mil comunidades tradicionais ribeirinhas e indígenas sem acesso a uma igreja evangélica hoje, em nossos dias. Primeiro segmento indígena, segundo segmento menos evangelizado, ribeirinho, o terceiro quilombola. Ainda está em pesquisa, mas aparentemente cerca de 2 mil comunidades quilombolas sem a presença de uma igreja evangélica. O quarto segmento, os ciganos. Ainda também em pesquisa, mas parece ser seguro enfatizar a presença de 700 mil ciganos da etnia Calon no Brasil, sem um acesso direto ao Evangelho em sua língua e em sua cultura. Primeiro segmento indígena, ribeirinho, quilombola, cigano, os sertanejos. A Juvep e outros terão congresso neste ano para pensar essa necessidade da evangelização do sertão. Graças a Deus, tantas coisas boas aconteceram no sertão e tem acontecido nas últimas décadas. Graças a Deus por isso, as notícias são notícias extremamente encorajadoras. Mas parece ainda haver no sertão pelo menos 6 mil assentamentos. Não são comunidades, são aqueles grupinhos com 2, 3, 4 casinhas, pelo menos 6 mil assentamentos sem uma igreja evangélica acessível. Nós temos também um outro segmento dos imigrantes, da diáspora no Brasil. Nós já citamos São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Foz do Iguaçu, muitos outros lugares, centros universitários, como aqui Londrina. Não sei se é uma pesquisa conclusiva a respeito, mas eu imagino que haja aqui pessoas em Londrina, pessoas que vêm de países onde dificilmente nós poderíamos enviar um missionário, mas eles estão entre nós, talvez na esquina da nossa casa, do nosso mesmo bairro e assim por diante. Nós temos também os surdos, alguns estados no Brasil, há menos de 1% de surdos evangélicos, ou seja, de surdos que se declaram evangélicos, crentes no Senhor Jesus, menos de 1% em alguns estados brasileiros. E nas pequenas, médias e grandes cidades, pelo menos segundo o IBGE de 2012, parece que o maior desafio de evangelização, esse desafio se encontra nos dois extremos socioeconômicos, não socioculturais, mas econômicos, nos mais ricos dos ricos e nos mais pobres dos pobres. Em alguns estados brasileiros, segundo o IBGE de 2012, há até 3 vezes menos evangélicos nos dois extremos socioeconômicos do que nesses segmentos socioeconômicos de centro, de meio. Os mais ricos dos ricos, aqueles que se trancam em seus condomínios de luxo, e os mais pobres dos pobres, aqueles que estão embaixo dos viadutos e ao longo das estradas. São realidades. Uma outra realidade que nós precisamos atentar é a realidade de que nós não temos visto em bom número a chegada de missionários de longo prazo para o desafio missionário mundial. Há um número enorme de gente que quer trabalhar até 1 ou 2 anos, mas missionários de longo prazo, 10, 15 anos, a vida inteira, eles têm chegado a conta-gotas nos campos missionários. E desses 6 mil povos não alcançados, se 3 mil estão em cidades e eles aprendem a nossa língua, pelo menos 3 mil estão em seus territórios e nós precisamos aprender a língua daquele povo, a cultura daquele povo, nos estabelecermos entre aquele povo. Isto demanda tempo, não é trabalho para menos do que 15 anos. Há 1.800 línguas sem um versículo bíblico traduzido em seu idioma. 1.800 línguas não é trabalho para 2 anos, 3 anos, é trabalho, via de regra, para 15 anos ou a vida inteira. Esta é uma preocupação que se percebe na igreja do Senhor Jesus. Eu gostaria apenas de
entrar no assunto da fragilização. Nós vivemos uma geração de pessoas cansadas, estressadas, esgotadas, no limite da vida, no limite das suas forças. Por onde nós olhamos, eu estou falando sobre a força de líderes, pastores e missionários, especialmente brasileiros. A globalização, a urbanização e a nacionalização foi uma leitura do nosso ambiente, como o Evangelho deve ser apresentado neste ambiente. Mas eu gostaria de concluir com uma leitura mais interna nossa. Jamais vivemos uma geração com pessoas tão deprimidas e esgotadas. Por onde se olha, se vê, se percebe gente no limite das forças. Parece que há duas razões principais para isso. A primeira razão é o próprio contexto da vida. As demandas cada vez mais altas, frenéticas, a busca pelos resultados, pelo reconhecimento, pelo sucesso. Parece que isso não para, é galopante, cada vez precisa ter mais tempo, mais engajamento, mais trabalho, menos sono, mais energia, para ser maior do que aquele que está ao lado. Parece que esta nossa sociedade possui um efeito galopante em nossos corações que nos levam ao esgotamento de corpo, de mente, de alma e de motivação ministerial. A segunda razão não é o contexto que nos impulsiona a nós nos esgotarmos, mas são as atitudes do nosso próprio coração. O Instituto Franz Schaeffer de Desenvolvimento de Liderança Eclesiástica, alguns anos atrás, fez um levantamento na América do Norte e identificou que 70% dos pastores enfrentam ou já haviam enfrentado algum tipo de esgotamento em suas vidas. 70% dos pastores norte-americanos. No livro Pastors at Great Risk, Pastores em Grande Risco, os autores eles destacam que dos pastores que enfrentaram esgotamento em suas vidas, ao retornarem para o ministério, pelo menos 50% se percebiam como estando em risco por um longo tempo, ou seja, se eles não mudassem alguma coisa, eles voltariam a adoecer. É esta a realidade da nossa vida, que nos impulsiona ao adoecimento. Não sei se os irmãos estão a par, mas esta é uma realidade ampla no meio missionário. Se há uma necessidade hoje no meio missionário, é de tratar de missionários adoecidos com a doença da alma. Quando nós pensamos sobre a fragilização, e pensando nesse tema, sobre a realidade do mundo e as implicações para o ministério hoje, eu gostaria de deixar com os irmãos, entendo que nós somos aqui líderes, pastores, estudantes, professores, deixar com os irmãos o texto de Paulo a Timóteo, o conselho de Paulo a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, em que ele diz: procure apresentar-te a Deus como, irmãos? Aprovado. Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que Paulo está aqui ensinando a Timóteo é justamente que a nossa identidade não está naquilo que nós fazemos, mas no nosso relacionamento com o próprio Deus. Paulo enfatiza: procure apresentar-te aprovado, procure apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, a ênfase aqui é a quem você deve se apresentar, e é Deus quem irá nos aprovar ou reprovar. Eu tenho a impressão muitas vezes que nós aprovamos ministérios que Deus desaprova, e nós reprovamos ministérios que Deus aprova. É perante o Senhor que nós iremos ser aprovados ou reprovados. Mas ele diz: procura apresentar-te a Deus, e ele enfatiza como aprovados. A palavra aqui aprovado, do grego dokimon, significa na medida certa. Era uma palavra usada no grego ático e no contexto paulino, do Império Romano e com língua grega, daquelas pessoas que no comércio eram pessoas íntegras. No comércio era comum alguém comprar uma cabaça de arroz, uma medida de arroz, e o comerciante ele ludibriar
aquele que está comprando, ele talvez entortando, inclinando um pouco aquela cabaça para ela parecer cheia, mas não estava cheia. E as pessoas eram ludibriadas no comércio com esse tipo de medida que era menor do que a medida contratada. Havia, portanto, porém, aqueles comerciantes, eram poucos, que eram íntegros, eram os dokimoi, eram aqueles que eram aprovados, eram aqueles comerciantes que pegavam a cabaça e, ao encher a cabaça de um grão, arroz ou milho, etc., enchiam até transbordar, e depois, com uma madeira, uma régua, eles passavam e nivelavam aquela cabaça, e uma cabaça vendida era uma cabaça, era uma medida perfeita, medida cheia. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa essa mesma expressão para nos exortar a nós sermos obreiros que se apresentam a Deus aprovados, ou seja, na medida certa, nem mais nem menos. Aqueles que não fazem mais do que Deus coloca em nossos ombros, aqueles que não fazem menos do que aquilo que Deus requer de cada um de nós. Quando nós fazemos mais do que Deus nos pede, nos vocaciona a fazer, geralmente nós somos movidos pelo orgulho, porque nós queremos aparecer, queremos holofotes, queremos ser maiores, queremos chegar primeiro, queremos nos destacar. Geralmente fazemos mais do que Deus requer de nós, movidos pelo pecado, pelo orgulho. E se o orgulho é o pecado motivador para fazermos mais, o pecado motivador para fazermos menos é o egoísmo. É a vontade de ficar na sua zona de conforto, de não abrir mão de nada, de não negociar nada, mesmo se for a direção de Deus. Nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, para nós sermos obreiros aprovados na medida certa. Eu gostaria, encerrando, de deixar essa pergunta para o meu coração nesta manhã: qual é a medida certa de Deus na sua vida, neste momento, no seu ministério, neste momento? Eu encerro com uma pequena biografia de uma missionária que tem chamado a nossa atenção, a Rossana e a minha atenção esses dias, a doutora Helen Roosevelt. A doutora Helen Roosevelt faleceu, missionária, faleceu em dezembro passado, aos 91 anos de idade. Ela era afiliada ao WEC, nós somos missionários presbiterianos ligados à PMT e à WEC International. Ela era missionária da WEC. E ela serviu ao Senhor no Congo. Foi para o Congo aos 28 anos de idade, no momento em que o país estava enfrentando uma guerra tribal violenta. Ela ali chegou solteira, novinha, uma mulher extremamente preparada, era uma médica formada em medicina, com doutorado em medicina em Cambridge, extremamente preparada. Foi para o interior do Congo, ali trabalhou, fundou uma escola de missionárias e enfermeiras africanas, espalhou as missionárias e enfermeiras por todo o país, percebeu a necessidade de se construir um hospital e construiu um hospital com 100 leitos em um local sem hospitais. E durante aquele tempo, vários missionários foram mortos, sequestrados, os cristãos foram perseguidos, e a doutora Helen, ela foi também sequestrada e levada para o cativeiro. E ela escreve algumas coisas do cativeiro que eu gostaria de rapidamente ler para os irmãos. No período do cativeiro, ela disse, em seu diário: eles me puxavam pelos pés, batiam minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia. Outro dia, ela escreve: em uma das noites o horror ultrapassou todos os limites e fui violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Semanas depois, ainda no cativeiro, ela escreve: logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: estes não são os seus sofrimentos, Helen, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e entendi que seu amor me era suficiente. Depois de um bom tempo, ela foi liberta do cativeiro, levada de volta para a Inglaterra, passou quase um ano em tratamento, ossos quebrados do seu corpo foram restaurados, traumas emocionais profundos foram tratados,
depois de um ano de tratamento, ela se apresenta novamente à missão dizendo: eu quero voltar para o Congo. A missão tenta dissuadi-la, ela não recebe uma palavra não como possibilidade, ela volta para o Congo e retorna para o mesmo lugar. Ela percebe que haviam destruído aquele hospital que ela havia construído com 100 leitos. Ela não pensa duas vezes, ela reconstrói aquele hospital e agora faz um hospital com 250 leitos. E ainda constrói uma maternidade e um leprosário. A mulher espalhou o evangelho por aquele país. Já na sua terceira idade, ela volta para a Inglaterra e ela escreve alguns artigos. E em um dos seus artigos, ela diz o seguinte, e com isso eu encerro. Ele escreve a missionários, a ministros. Ela diz: o problema é quando nós não queremos só Jesus. Nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Nós queremos Jesus e a popularidade. Nós queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Jesus e o reconhecimento. Nós queremos Jesus, mas também sermos os primeiros e os melhores. Nós precisamos querer só Jesus.